Olá, na última aula eu mostrei para você como que você pode utilizar o PHP utilizando o XAMPP, mas uma vez que você instalou o PHP na sua máquina, você não precisa colocar naquela pasta, naquele diretório do XAMPP. Você pode criar um documento PHP em qualquer parte do seu código e utilizar o servidor embutido do PHP. Isso pode ser mais facilmente visto utilizando o VS Code. Então eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso, olha só. Eu vou criar aqui um novo documento de texto, né? Ok? Não preciso nem selecionar a linguagem, vou colocar aqui um PHP aqui. Quando eu coloco PHP, ele já vai reconhecer automaticamente que é um código PHP. E aí eu vou colocar aqui a mensagem: Olá, mundo. Ok? Vamos deixar a linha em branco, né? Que a gente já aprendeu que isso é necessário para o PHP. E vou salvar isso aqui em qualquer parte do código, né? Vou chamar aqui de lbstech mesmo, né? E vamos criar um subdiretório aqui, né? Vou chamar de PHP. Ok? E vou chamar o meu arquivo em geral. A gente chama o primeiro arquivo de index. Alguma coisa, né? Index.php, que é o arquivo principal, né? E como que a gente vai executar isso, então, num servidor próprio PHP? Então, eu vou abrir com o terminal, ó. Terminal, new terminal. E vai abrir aqui no canto, né? Ele não abriu no diretório, né? Vou acessar aqui o diretório, lbs, cd, php, né? Que é o diretório que ele tá. Vamos conferir se o arquivo está aqui. Então, o nosso index está aqui. Como que a gente vai executar isso com PHP? Então, eu vou colocar aqui um PHP -S maiúsculo. E aí eu vou colocar o endereço que eu quero abrir, localhost. E eu vou colocar aqui no diretório 8080, na porta 8080. Por que eu preciso fazer isso? Porque a minha porta principal, que é a porta 80, que responde em localhost, né? Ela já está sendo ocupada pelo Apache, né? Então eu preciso utilizar uma outra porta. Eu vou utilizar a 8080 para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente executa esse código, olha só, o que ele está me falando? Um servidor PHP já foi executado neste endereço aqui, ó, http localhost 8080. Então, a gente pode copiar esse endereço, vamos no navegador e vamos colar aqui no navegador e olha só, ele já vai executar o nosso servidor PHP. Então, a gente pode utilizar essa estrutura para testes, né? E a gente pode utilizar isso em diversas outras aplicações, né? Então, vocês vão ver que quando vocês trabalharem com códigos mais avançados em PHP, como por exemplo, por meio dos frameworks, né? Você vai ter vários frameworks muito populares e muito poderosos para construir aplicações PHP, como o Laravel ou então o CodeIgniter, né? Vocês vão executar geralmente o servidor via terminal. Então, talvez seja uma boa prática a gente aprender a utilizar o PHP via terminal. Então, com isso a gente já consegue criar nossas aplicações, né? E eu posso até mostrar um exemplo mais simples aqui, ó. Eu mostrei para você como que a gente cria uma aplicação PHP. No exemplo, eu mostrei como que era aquele site de receitas, né? A gente pode até construir e mostrar como que esse carregamento dinâmico ele funciona, não na prática, né? Mas na teoria, né? Então, posso colocar aqui, vou criar aqui um arquivo HTML, ó, HTML5, né? E aí, vou criar aqui receitas, né? E vou chamar aqui de receita.html, né? E olha só, aqui a gente teria a estrutura, né? E aqui a gente teria o nosso, sei lá, o nosso sabor da nossa receita, né? E aí eu vou pegar todo esse conteúdo, ó, vou jogar aqui para o index, tá certo? Vou até apagar aqui toda a parte PHP, e aí eu vou colocar aqui a parte dinâmica aqui no meio, ó, que é o carregamento. E aí eu vou simplesmente colocar um include. Ah, faltou a interrogação, né? Include receita.html, ok? E com isso ele já vai incluir aqui, eu posso colocar a minha receita aqui, por exemplo, H1 bolo de fubá. P, ingredientes, massa para bolo de fubá. E olha que legal, quando eu atualizo, ó, ele está carregando o index. Tá vendo que o index não tem nada? Eu estou simplesmente incluindo um outro arquivo que está aqui dentro. Aí se eu quiser incluir um outro arquivo, criar um arquivo diferente, ó, bolo de morango, e eu vou chamar aqui de morango. Pode ser .php ou .html, não tem problema, né? Geralmente a gente coloca .html quando não tem nenhum código PHP embutido.
E aí, se eu quiser trocar isso daqui, ó, eu simplesmente venho aqui e mudo para morango.html. É claro que isso tem como a gente construir isso de uma maneira dinâmica, né? A gente geralmente pega pela URL, né? Então, seria algo como morango, coloca aqui barra morango ou barra fubá, né? E ele vai escolher qual que é o sabor, né? E vai carregar o arquivo de acordo com as nossas necessidades. A gente vai ver mais sobre isso nas próximas aulas. Bom, então isso aqui foi um fundamento básico de como que a gente executa o PHP utilizando o servidor embutido, né, utilizando uma porta própria, né, um arquivo separado, né, e como que a gente faz um carregamento dinâmico de conteúdos. Nas próximas aulas a gente vai entrar em mais detalhes sobre como funciona a estrutura básica do PHP, quais são os comandos, né, quais são as estruturas de código fundamentais para que a gente possa utilizá-lo com sucesso. Bom, a gente se vê na próxima aula, bons estudos e até mais!